capítulo 6. Versículo 9. Texto conhecidíssimo. Creio que por todos nós. Mateus capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, mais uma vez te louvamos, por percebermos que o Senhor está entre nós. Nós sabemos que, fruto de uma convicção bíblica, aquilo que é a Tua palavra, quando nós nos reuníssemos em Teu nome, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, a Sua presença estaria entre nós. E não apenas sabemos disso, mas percebemos isso quando nos ajuntamos como igreja, quando louvamos a Ti, pois sabemos também que o Senhor habita em meio aos louvores. E também sabemos que o Senhor há de falar conosco através da Tua santa palavra. Então, que nesse domingo tão especial, em comemoração aos pais, que o Senhor possa usar as Sagradas Escrituras e se revelar a nós um pouco mais, como nosso Pai Celestial que está nos céus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em Israel, haviam vários mestres e vários rabinos. E cada um desses mestres, cada um desses rabinos tinha uma maneira de se relacionar com Deus. A oração que eles faziam era, na verdade, algo que trazia essa dimensão de qual relacionamento eles tinham com Deus. A maneira como eles oravam expressavam a maneira como eles viam Deus. Então, quando um mestre em Israel ensinava os seus discípulos a orar, ele estava ensinando também como é que lida com Deus. Com os discípulos de Jesus, a coisa não é diferente. Os discípulos de Jesus chegam para ele e falam: mestre, ensina-nos a orar. O que eles estão dizendo é: qualquer mestre em Israel ensina uma oração para os seus discípulos. Qualquer mestre em Israel propõe uma base, uma plataforma de relacionamento com a divindade, com o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esse Deus que não sabemos nem como pronunciar o nome, esse Deus que se revela no tabernáculo, que se revela no Monte Sinai, que se revela através da lei, que fala através dos profetas, que faz chover fogo dos céus. A gente precisa saber, Jesus, como é que a gente se relaciona com essa divindade. Jesus, escandalosamente, ensina seus discípulos a orar e diz assim: quando vocês orarem, orem o chamando de Pai. Isso é novo em Israel. Isso é novo para a humanidade. Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Sinai, dos profetas, do fogo nos céus, esse Deus nunca foi chamado de Pai antes. Então, em Jesus, nós aprendemos a chamar Deus de Pai. E aqui nesse único versículo, a gente não vai olhar a oração do Pai Nosso, a gente vai olhar essa única expressão. Porque nesse único versículo nós temos duas expressões fundamentais da fé cristã: oração e Pai. Oração é diálogo. E aí Jesus vai falar que nós temos que orar a esse Deus. Nós temos que falar com esse Deus. Nós temos que nos relacionarmos com esse Deus. Mas esse Deus, Jesus chama de Pai. Então, oração e paternidade são duas expressões fundamentais da fé cristã. Eu não sei qual é a relação que você teve com o seu pai. Eu não sei se sequer você conheceu o seu pai. Obviamente, todos tivemos pais.
Mas isso não significa que nós tivemos, desde a nossa primeira infância, o pai presente. Eu conheço pessoas que nunca conheceram o seu pai. Ou que, de repente, o seu pai saiu de suas vidas quando eram muito pequenos ainda e não tem mais essa memória, não tem essa recordação. O pai se foi, saiu de casa. Ou, de repente, o pai se foi porque, de fato, faleceu. Nós temos alguns pais aqui. Você sabe o que significa essa convicção e esse sentimento que só pode ser gerado por Deus. Não sei se todos que aqui estão ainda têm os seus pais, mas evocar essa palavra pai, ela traz muita coisa na nossa mente. Para cada um de nós, alguma coisa. Porque se eu os perguntasse aqui, defina o seu pai, você poderia falar muita coisa sobre esse pai. Coisas boas, coisas ruins. Ou, para aqueles que não o conheceram, você diria simplesmente, não sei, não tive esse privilégio. Mas a expressão que Jesus está trazendo aqui, traduzida por pai, nem pai é. A expressão que Jesus no original está ensinando os seus discípulos a orar é literalmente o seguinte: quando vocês orarem, orem assim, Abba. Abba. E o que é Abba? Talvez você já ouviu que é papai, é paizinho. Não, não é papai nem paizinho. Abba não é isso. Abba não é nenhuma palavra. Abba é o balbuciar de uma criança daquela cultura judaica que não aprendeu ainda a falar pai, que não aprendeu ainda a falar papai. Abba é assim, é um pá. Papá, no máximo é isso aí. É assim, é uma criança, é um bebê um pouquinho mais velho que o Gael. O Gael ainda não articula palavras. O Gael, daqui a pouco, esperamos que muito em breve, aliás, eu espero que tal como Noah, a primeira palavra do Gael seja papai. Né, amor? Mamãe veio depois. Ou mamá, que já era outra coisa. Mas papai veio primeiro. Vamos ver com o Gael. E aí eu converso com a Aline e ela falou, olha, você é um cara de pau, porque eu incentivava ele a falar papai, você não incentivava ele a falar mamãe. Aí me dei mal, né? A primeira palavra, papai. Jesus está falando, quando orarem, orem a Abba. Isso aqui é uma expressão de uma criança recém-desmamada. É de um bebê que não consegue articular pensamento, não consegue organizar linguagem. Isso é tão importante. Porque isso vai estabelecer as bases do nosso relacionamento com essa divindade que antes nos era uma divindade distante. Aquele Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Sinai e dos profetas, mas agora Jesus propõe algo diferente, porque Abba é uma expressão de mera identificação. É um bebê, e o Gael, uso ele como exemplo também novamente, porque o Gael ainda não articula, o Gael ainda não fala, mas ele sabe quem eu sou. Ele sabe. Quando eu estou fora de casa, e eu passo o dia fora de casa, quando eu chego, ele começa a bater os braços e as pernas, dá risada, o olho dele se arregala. E aí eu falo para a Aline assim, ele estava assim? Ele falou, não, ele está agitado porque você chegou em casa. Ou seja, ele sabe que o Abba chegou. Ele não sabe muita coisa. Aliás, ele não sabe de nada. Mas ele sabe que braço é aquele que se estende para ele. Ele sabe reconhecer o colo do Abba. Ele sabe que ali ele tem segurança, ele sabe que ali ele tem cuidado. Ali, mesmo sem entender o que o amor é, naquele colo ele sabe que o amor é percebido. Importante entender o que está em jogo aqui, porque essa expressão de alguém, preste muita atenção, não de alguém que sabe o quê, mas alguém que simplesmente reconhece quem. Um bebê que só consegue falar Abba, ele não sabe o nome do pai. Se perguntar para o Gael qual é o nome do pai, ele não sabe nem falar, então não sabe qual é meu nome, não sabe qual é a minha idade, não sabe o que eu faço,
não sabe quais são os números na minha conta bancária, ele não sabe nada de mim, absolutamente nada. Ele não tem informações sobre o que eu sou. Mas ele me reconhece como seu pai. Ele não sabe nada do mundo ao redor. Ele não sabe nada sobre as dificuldades da vida. Uma criança que balbucia aba não sabe os perigos da humanidade. Não está sofrendo porque o Brasil passa por uma recessão ou por uma crise econômica. Nós que somos adultos, a gente sabe dessas coisas. Um bebê de colo não sabe, não sofre com isso. Não tem angústia, não tem ansiedade, não tem medo. Não sabe nada do pai, não sabe nada do mundo e não sabe nada de si. Se pergunta para uma criança de colo quando é que ela nasceu, ela não sabe. O Noah está com quase 5 anos, ele está tendo agora a noção de tempo. Porque até pouco tempo, tudo que era passado era ontem, tudo que era futuro é amanhã. Então chegava assim, em janeiro, aniversário dele é em outubro, agora ele sabe mais ou menos o que é outubro, porque ele está tendo noção de tempo e quantidade. Mas em janeiro ele perguntava, papai, meu aniversário é amanhã? Aí a gente falava, sim. Porque o que é amanhã? É algum tempo futuro. Amanhã pode ser um dia depois ou pode ser um ano depois. É amanhã. E aí, quando ele falava, sei lá, falava de algo de uma semana, de um mês ou de um ano atrás, ele falava, papai, você lembra que ontem a gente fez isso, isso e isso? Mas ontem já tinha passado um ano. E aqui eu já estou falando de uma criança de 4 anos de idade, quase 5 anos de idade. A primeira expressão que Jesus está propondo para nós aqui é que a oração começa não a partir do que nós sabemos, mas em reconhecer que estamos diante do Abba. Ou seja, tudo o que uma criança assim sabe é que naquele colo tudo se resolve. Ela não precisa saber mais nada. Ela precisa olhar, identificar e saber que ali está a resposta. É interessante pensar que Jesus propõe esse tipo de abordagem exatamente em contraponto a uma oração extremamente complexa, que era a oração dos mestres da lei e dos fariseus. Olha comigo os versículos 5 a 8, imediatamente após esse texto do Pai Nosso. Mateus 6,5 diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócritas aqui é atores. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Gente, isso é uma revolução sem tamanho. Jesus está fazendo aqui um contraponto a uma oração que num primeiro momento parece uma grande oração. É a oração do religioso que usa palavras rebuscadas. Sabe, a oração do mestre da lei e do fariseu, que num primeiro momento não é percebido por hipocrisia por aqueles que a ouvem, mas você ouve aquele cara com uma voz, uma entonação diferente, com um português assim de 1700 e tanto, você fala, pô, esse cara sabe orar. Sabe, ó soberano Senhor, invocamos-te, pois. Fala, caramba, esse cara ora bem pra caramba. Jesus está falando, amigo, isso é atuação. Não estou falando que todos que assim oram estão atuando, mas estou dizendo que oração não é só isso. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. Porque aí você conhece pessoas novas na fé, com profundo desejo de falar com Deus, e falar com Deus num grupo, entre outros irmãos, e aí você fala, fulano, você pode fazer uma oração por nós? Ele fica todo intimidado, porque ele fala assim, eu não sei orar. O que é não saber orar? É não saber orar como aquele que ora daquele jeito, com aquela voz e com aquelas expressões? Jesus está nos ensinando o seguinte,
que diferente da oração dos fariseus, que coloca palavra em cima de palavra, a oração que Jesus nos ensina é a oração de uma palavra só, Abba. É só isso. É o que, de certa forma, o Paulo ele vai confirmar quando ele escreve aos Romanos, dizendo: quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Jesus está propondo aqui é que na relação com Deus, através da oração, acaba toda a religiosidade. Por quê? Diante de Pai não tem protocolo. Não tem. Não tem formalidades. Eu não estou propondo que não há reverência, mas o que eu estou propondo é que não há, necessidade de ficar com bajulações, de dar volta. O Noah, meu filho de 4 anos de idade, quando ele quer sorvete, que acho que é basicamente um dos únicos 2 doces que ele come, é sorvete e pirulito, são as tentações da vida dele. O resto, assim, passa batido, ele prefere um brócolis, ele não liga para essas coisas. Mas quando o Noah quer sorvete, ele não chega para mim de modo todo assim malandro e fala: pai, veja bem, eu estava pensando, sabe? Dá uma elogiada: pai, o senhor está tão lindo hoje, sabia disso? Não, ele chega e fala: pai, o que, filho? Quero sorvete. Simples, sem protocolo. Ontem eu estava estudando lá dentro do meu escritório, em casa, preparando essa mensagem. Aí eu falei para ele, não, o pai vai estudar, o pai está trabalhando, tá bom? Tá bom. O que fica subentendido? Não é para você entrar. Dali 10 minutos ele entra com 2 bonecos, assim, um é o Thor, o outro é o Homem de Ferro. Aí ele entra todo feliz, ele fala: pai, vamos brincar? Eu falei: mas o pai está trabalhando. Ele: eu sei, mas vamos brincar um pouquinho? É uma oração. Entende? E às vezes a gente está pensando que o relacionamento com Deus é algo tão diferente. A oração que Jesus nos ensina é uma oração simples. É uma oração que não sabe muita coisa, mas sabe quem está lá, e isso basta. É o começo de uma oração de gente que percebeu que não detém conhecimento, mas que sabe que está diante daquele que provê todas as coisas. E isso é importante, sabe por quê? Eu já tive minhas crises assim, inclusive sobre oração. Vocês não sabem porque eu não compartilho com vocês, né? Não quero botar vocês em crise. Aliás, já não tenho mais crise com oração, mas já tive. E botei minha mulher em crise, inclusive. Porque aí você vai propondo assim suas crises, seus pensamentos teológicos, aquela coisa assim de, mas eu vou orar, mas Deus já sabe todas as coisas. Então qual é o propósito da oração? Porque se eu pedir, eu não vou mudar a vontade de Deus. Antes de eu pedir, ele já vai saber o que eu vou pedir. Eu não posso manipulá-lo. Então, de que serve oração? Oração não é resultado. Aí você, deixa eu ver. Eu vou parar por aqui, senão tu já entra em crise. Mas eu desconfio muito de gente que pensa que tem todas as respostas sobre Deus. Desconfio muito, assim. Porque assim, eu já conheci ateu mais crente do que muito cristão. Que é um cara decepcionado com o quê? E que traduz isso para quem? É um cara que se decepciona e se frustra com algo que aconteceu na sua vida. E aí ele olha para Deus e fala: Deus, por quê? Por quê? Não estou dizendo que não exista, mas eu pessoalmente nunca conheci um ateu assim, mas ateu mesmo. Ateu crente no ateísmo, sabe? Eu conheci gente que se diz ateu, que na verdade é um não religioso, que na verdade é um frustrado com Deus por algo que aconteceu no passado. Mas crê tanto em Deus que tem raiva dele. Ou seja, não pode ser ateu se crê que ele existe. Já conheci também muitos cristãos com crises profundas, inclusive crises de fé. C.S. Lewis, um livro sobre ele, uma biografia intitulada O Mais Relutante dos Convertidos. É um cara que batalhava com sua mente, até que ele se rende a Deus. E já conheci e conheço cristãos que acham que a oração de um tem mais poder do que o outro. Certo? Entenda o que eu estou dizendo.
já quero deixar claro que estou disponível para vocês e disponível para isso, mas não tendo dúvida disso, lhe digo o seguinte: chama o pastor para orar. Por quê? Por que se o teu filho está mal, repito, estou aí para isso e irei lá, mas por que se o teu filho está mal, você não ora por ele? Não, chama o pastor. O que isso pressupõe? Que a oração do pastor é mais poderosa que a tua. Ou como eu ouvi outro dia, chamei lá as irmãs do repleplé, as irmãs do fogo, do coque. É porque assim, eu já tinha ido orar, aí não resolveu, aí chamaram as irmãs do fogo. Quer dizer o quê? Chamou o pastor não resolveu, chama as irmãs do fogo. Não resolveu as irmãs do fogo, não sei mais quem chama. O macumbeiro que faz encruzilhada na esquina, para ver se consegue assim lidar com poderes místicos, não sei. Isso é coisa de gente que não entendeu que Deus é Pai. Porque está achando que um consegue acessar mais o poder de Deus do que do outro. É por isso que quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar dizendo, Abba. A gente não precisa ter todas as respostas. A gente precisa saber a quem ora. Meu amigo, Deus ouve a oração de qualquer um. Deus ouve a oração de ladrão na cruz, que há 5 minutos atrás estava zombando dele. Não vai ouvir a minha oração e a tua? Aliás, ouve até a minha oração e a tua. Ouve a do ladrão e ouve até a minha e a tua. Ouve de todo mundo. E me parece que uma das orações possivelmente mais honestas é a oração da angústia. Já viu como você ora assim de modo verdadeiro quando você está angustiado? Jesus fez oração de angústia. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Domingo passado, expondo o texto de Gálatas, capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, eu falei que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Isso foi no domingo. Na segunda, eu recebo uma notícia que meu amigo, pastor, e o maior mentor que eu tenho, o maior conselheiro que eu tenho, que é o Bob, eu recebo um WhatsApp dele, literalmente dizendo só isso aqui: estou sendo internado no hospital, por favor, ore por mim. Aí eu escrevo para perguntar o que está acontecendo, ele não responde mais. Aí eu falo, Aline, escreve para a Susan, esposa do Bob. Aí a Susan responde o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que os pulmões do Bob foram completamente tomados por coágulos de sangue, é o que a gente chama de embolia pulmonar. Ele estava à beira da morte. Literalmente à beira da morte. Não é que tinha um coágulo, é que o pulmão dele, ou os pulmões dele, haviam sido tomados por sangue. Ele estava à beira da morte. Ele podia a qualquer momento ter ali AVC, derrame e morrer. Como é que você ora diante de uma situação assim? Meu amigo, você esquece toda oração rebuscada que você poderia fazer. Você não sabe nem direito o que dizer. E é aí que você volta para a oração que Jesus ensinou. Com uma palavra apenas, tudo se define. Pai. O Senhor sabe. Pai. Esse grito pelo Pai é o grito de alguém que sabe que não tem mais para quem recorrer. Não é o grito para o médico. Não é o grito, é o grito assim, Pai, é o primeiro e o último recurso. E como a gente conhece a Deus, e como a gente tem começado já a avançar na nossa fé, a gente percebe que a gente ora ao Pai, mas a gente já não ousa dizer a Ele o que Ele precisa fazer. Isso facilita, mas também complica a nossa vida. Porque imagine daqui 6 meses o Gael chegando para mim e dizendo o seguinte: pai, eu gostaria de lhe dar alguns conselhos sobre como o senhor deveria conduzir a minha vida. Faz sentido?
Não faz nenhum sentido. Mas às vezes é o que a gente tenta fazer com o nosso Pai Celestial. A gente tenta organizar a nossa vida e a gente tenta falar assim: Pai, eis o que o Senhor precisa fazer para as coisas ficarem boas. É por isso que eu não consigo orar assim, declarando, determinando, tomando posse. Já teve gente que me chamou de um pastor que não tem muita fé. Eu acho que se fé é isso daí, eu não tenho mesmo. Sabe, eu tenho dificuldade de determinar alguma coisa para Deus. Tenho dificuldade de mandar Deus fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não consigo. Para mim, oração de fé é o quê? Abba, seja feita a tua vontade. Às vezes em meio a lágrimas, mas é a única coisa que sai. Qual é a minha vontade? Eu pedi isso para Deus, mas eu pedi assim meio sugerindo, quase que, mas se não for isso, ignora. O que eu pedi para Deus essa semana? Deus, se der assim, se for da tua vontade, cura o Bob, mas no fim eu sei que é a tua vontade que vai prevalecer, não importa o que aconteça. Gostaria muito de vê-lo novamente, mas se o Senhor não quiser curar, está tudo certo, tem coisa que eu não entendo. O Senhor é o Pai, eu sou o Filho, eu não sei de nada, é por isso que eu estou orando. Para perder um pouco o tom de dramaticidade, caso vocês não saibam, alguns de vocês já sabem, o Bob foi curado, ou está sendo curado, já até saiu do hospital. E obrigado pelas orações, inclusive. Então foram nossas orações que curaram, já não consigo crer nisso também. Mas eu creio no seguinte, que as nossas orações são fundamentais para unir o nosso coração com o coração de Deus. Para nos preparar para que, independente de qual seja a resposta da nossa oração, a gente esteja resolvido, sabendo que estamos no colo do Abba. Pronto. Não sei de mais nada. Só sei que eu estou aqui, só sei que eu estou diante dele. É por isso que o ponto da oração não é o resultado. O ponto da oração é o relacionamento. Porque oração é se render. Aliás, a gente começa a orar de verdade quando a gente percebe que não sabe de nada. E aí a gente ora ao Pai e sabe que uma resposta possível é o não. A propósito, pais, creio que vocês já sabem disso, espero que o saibam. Mas pai que ama diz não. A gente está vendo uma geração mimada, sem nenhum limite. Uma geração, como eu vi outro dia, uma expressão que não sabe ouvir não dentro de casa, aí chega na escola. E aí o professor é a primeira figura de autoridade. É o primeiro que fala, não, aqui você não pode fazer isso. Você tem que fazer a prova, você tem que fazer o trabalho. Aí o que ele faz? Ele espanca o professor. Literalmente, ele bate, ele parte para cima do professor, porque ele não sabe o que significa não. Um professor dá lá 9 para o camarada, aí o camarada volta para casa, e quem dera fosse criança de 6, 7 anos de idade, estou falando de camarada de 15 anos de idade. Volta para casa. Aí o pai fala, quanto é que você tirou? Tirei 9. Ué, por que não tirou 10? Aquele professor lá não me deu 10. O pai, ao invés de cobrar do filho uma melhora de desempenho, o pai vai na escola e fala, por que você deu 9 para o meu filho? Aí o professor fala, não dei 9 para o teu filho. 9 é a nota que teu filho tirou, eu não dou nada, eu só reconheço aquilo que foi a nota. Não, mas ele tirou 10 na prova. Não, mas veja bem, pai, não é só prova que é a medida de avaliação. Você tem prova, você tem presença, você tem trabalho, você tem uma composição que deu a nota 9. Não, mas ele tirou 10 na prova, você vai ter que dar 10, você está querendo acabar com a vida do meu filho. Isso é um pai? Isso é um monstro. Está desgraçando a vida do filho para o resto da vida. Porque ele nunca vai saber ouvir um não. Um cara desse cresce, recebe um não no trabalho, recebe uma demissão, ele perde o chão, ele vai querer se matar. Porque ele não sabe lidar com frustrações. Aí a gente está chamando hoje muito de depressão, falava com alguns irmãos sobre isso. Muito daquilo que a gente está chamando de depressão, na verdade, é uma geração que não sabe lidar com frustração. Aí fala, estou deprimido. Não está, só não sabe ouvir não.
Só não sabe ter dor, só não sabe ter perda, só não sabe se frustrar. Aí toma remédio. Por que toma remédio? Nada contra remédio. Mas toma remédio para quê? Porque não sabe lidar com a dor e com a frustração. Então, porque eu não quero lidar com a dor e com a frustração e passar por todo esse ciclo de restauração, eu tento algo que vai me anestesiar. Então, assim, meu problema não está resolvido, mas minha cabeça está boa, então eu me sinto bem. Até que eu tenho outra frustração, dá-lhe mais remédio, aí eu me sinto melhor. Eu não lido com nada. O que resolve nossa vida? É aquilo que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, fala antes de Jesus iniciar o seu ministério no momento do batismo. Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha pregado para ninguém. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Mas em Mateus, capítulo 3, dos céus se manifesta uma voz que diz: esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. O que resolve nossa vida, meus irmãos? É saber que Deus não nos ama por aquilo que fazemos para Ele. É saber que Deus nos ama porque Ele é nosso Pai. E diante de nós paira a declaração que pairava sobre Jesus: você é filho amado em quem Deus se alegra. Por isso que a gente ora ao Abba. Só que a gente vai crescendo, né? Porque se Abba é uma expressão de um bebezinho que não consegue articular expressões, a gente vai crescendo. Mas a gente não pode esquecer qual é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, que também é Pai. A gente vai crescendo, aí no mesmo capítulo, lá no versículo 25 de Mateus 6, Jesus tem que nos ensinar mais alguma coisa. Que quem dera eu tivesse tempo para falar mais sobre isso, só vou passar. Jesus tem que nos ensinar o seguinte: não fiquem preocupados ou ansiosos pelo que comer, beber e vestir. Então a gente vai crescendo e vai se dando conta de quem somos e do que o mundo é. Vai se dando conta das adversidades, vai se dando conta dos dilemas. Aí o Abba continua o mesmo, mas nós somos diferentes. O Abba está lá, ele não mudou. A base de relacionamento é o mesmo, mas quem mudou? Nós mudamos. Porque agora, ao invés de recorrer ao Abba, agora nós recorremos a nós mesmos para a resolução dos nossos problemas. E o que acontece quando nós tentamos ser a resposta para os nossos próprios problemas? Ansiedade. Que, como diz meu amigo pastor Paulo Júnior, quem nos ensinou a preocupar com o amanhã não foi Jesus, foi o diabo. Porque Deus só nos ensina a pensar no hoje, porque basta cada dia o seu próprio mal. Quando é que a gente fica ansioso? A gente não fica ansioso com quem e com como. A gente fica ansioso com o quê e com quando. O que isso significa? A gente não fica ansioso quando nós sabemos quem nós somos e como nós fomos gerados em Deus. A gente fica ansioso com o que vai acontecer e como é que vai acontecer no futuro. Aí a ansiedade nos toma por completo. E Jesus precisa nos parar e dizer: não fiquem ansiosos. Por que não fiquem ansiosos? Mateus 6, versículo 32. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Lembrem-se do Abba. Ele continua o mesmo. Não mudem vocês. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Jesus continua essa ideia em Mateus 7. E lá em Mateus 7, depois de dizer algumas coisas importantes, ele vai dizer o seguinte no versículo 11: que mesmo seus pais sendo maus, sabem lhe dar coisas boas. Quanto mais o Pai Celestial não nos dará também coisas boas. Agora Jesus está falando para nós que nós não podemos projetar, inclusive as experiências ruins de uma paternidade percebida nessa terra, projetá-las para o Pai Celestial. Isso é importantíssimo. Eu já disse a vocês, eu não conheci meu pai biológico. A única expressão que eu sabia do meu pai biológico, só fui descobrir que não era tão assim já em idade adulta, mas a única expressão era de alguém que me abandonou. Sabe lá Deus quantas sequelas assim na personalidade uma coisa dessa gera. Outro dia eu estava falando com um amigo e ele falava assim: rapaz, mas tem bastante gente assim que
que precisa resolver coisas na vida, né? Foi bastante gente não, amigo, é todo mundo. Todo mundo. Aquela coisa que de longe todo mundo é normal, né? Chegou um pouquinho mais perto, você já começa a perceber. Eita, não sabia que esse cara era assim. E se eu projeto o abandono do meu pai terreno para meu pai celestial, eu vivo em crise. Porque eu acho que a qualquer momento ele vai me abandonar. Eu acho que a qualquer momento ele vai me desamparar. A qualquer momento. Porque eu já tive um pai que falhou comigo. Então, quem é que garante que o Pai Celestial não vai falhar comigo? Então, Jesus ele vai dizendo, mesmo seus pais sendo maus, sabem lhe dar coisas boas. Quanto mais o Pai Celestial. Os dará também, não o que vocês quiserem, mas coisas boas. E qual é o exemplo de Jesus? Já chegando aqui a nossa conclusão. O exemplo de Jesus é a experiência de Jesus falando Abba a partir do berço. Outra é Jesus conseguindo falar Abba a partir da cruz. Porque quando você conhece a Deus como Pai, não é tão difícil, porque você não sabe nada de nada, aí não é tão difícil você dizer Abba, mas a vida vai acontecendo. Os problemas vão surgindo. As dores vêm. Como é que você explica, por exemplo, a uma moça que vem se aconselhar comigo e com a minha esposa e diz que teve que induzir um parto de um bebê, filho seu, natimorto. Estava morto dentro da barriga, sem formação cerebral. Tem que induzir para enterrar. Vamos lá, explica. Esse é o ponto, a gente não explica. A gente não precisa explicar, a gente não precisa ter resposta para tudo. O que a gente precisa é, contra toda possibilidade de incredulidade, crer que Ele continua sendo Abba. Que eu não sei muita coisa sobre Ele, não sei muita coisa sobre mim, não sei muita coisa sobre o mundo, mas Ele sabe tudo e sobre todos, e isso me basta. Nos colos dEle eu estou seguro. A gente vai perdendo gente querida. A gente lida com câncer, a gente lida com perda de pai, a gente lida com perda de mãe, a gente lida com perda de filho, a gente lida, no meu caso, com perda de avô, que para mim era um pai. E aí? O Abba do berço é diferente do Abba da cruz, que percorreu-se uma longa jornada de um para o outro. E alguém já disse que talvez a última tentação de Jesus, você vai se lembrar, é quando na cruz do Calvário ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Já se sentiu assim? Deus, o que está acontecendo? Deus, por quê? Por que eu estou nessa situação? Por que isso chegou na minha família? Por que isso chegou no meu casamento? Por que isso tocou meu filho ou minha filha? Por que isso tocou meus pais? Por que isso chegou no meu ambiente de trabalho? Por quê? Por quê? Parece até em momentos que Deus nos abandonou. É a última das tentações de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Aqui Jesus não está sendo romântico, aqui Jesus não está sendo poético, aqui Jesus, por conta de todo o pecado da humanidade sobre ele se sente sozinho. Mas sabe qual é a solução para esse sentimento do desamparo? É a oração que vem na sequência. Porque depois da última tentação vem a última oração. E sabe qual é a última oração de Jesus? Abba, a ti entrego meu espírito. Diante de tudo que a gente passa, diante de todas as dores e dilemas, diante até da possibilidade, da ilusão do abandono, porque Ele jamais nos abandonou e jamais há de nos abandonar, a resposta para isso continua sendo a mesma oração que Jesus ensinou. Não é olhar para um Deus que talvez me desamparou, é olhar para um Pai e dizer, a ti me rendo.
a Ti me entrego. Não entendo muita coisa, Pai, mas eu estou nas Tuas mãos e eu sei que não tem outro lugar melhor para se estar. Minha oração é que eu possa viver sempre esse tipo de relacionamento. Não com um Deus que eu estou tentando decifrar, mas com o Abba, do qual muito eu não sei. Mas o que sei é suficiente. Sei que Ele é meu, sei que eu sou dele. Estou seguro nos seus braços. Eu também sou pai. E sobre nós, pais, paira um grande desafio, que é ensinar os nossos filhos a ter esse tipo de fé, no Abba. Não é uma fé circunstancial, que questiona o pai por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Mas é a oração daquele que muito pouco sabe, mas sabe quem é que está lá. E sabe que não precisa ficar ansioso. E sabe que esse pai sabe dar coisas boas. E sabe que a oração que vem do berço deve ser a mesma oração, mesmo que a gente for para a cruz. E como é que a gente ensina nossos filhos a crer dessa maneira? Crendo. Crendo. Porque eles vão perceber muito mais a fé que a gente vivencia do que a fé que a gente prega. Então, que nesse Dia dos Pais, nós possamos nos lembrar o que de fato significa a figura plena da paternidade. E que quando a gente não souber nem como orar e o que dizer, oração de uma palavra só já basta. Abba. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conserve nessa fé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é nosso Pai.